Bom dia, meu nome é Oscar Alessandro de Matos, estou cursando então segunda graduação em Física. Minha tutora é a Franciele, professora Franciele. Estou aqui para socializar, né, o que foi feito no estágio supervisionado. Bom, o tema é utilizando experimentos como forma de buscar um melhor interesse e aprendizado em física. Tá? A área de concentração é ensino e aprendizagem de física. Antes de falar, eu sou acadêmico, né, como eu havia dito, porém eu sou professor já há 20 anos, tá? Sou formado em matemática, sou mestre em matemática aplicada e computacional. Acabei de formar também em engenharia de controle e automação e concluindo então licenciatura em física, tá? Então eu já sou licenciado em matemática, porém na minha vida eu sempre lecionei física, né? sem o diploma, tanto na universidade, né, quanto em escolas, cursinhos. Sempre ministrei aula de física. Então, por isso, o meu interesse em tirar, né, o diploma de física, para prestar concurso também e também para completar, né, o meu currículo, porque eu estudava por causa do mestrado, que tinha bastante física, né, claro que gosto muito de física, né? Mas não tinha o diploma no caso, tá bom? A justificativa, então, pelo relato de experiências dos professores, né, de ciência da natureza e suas tecnologias, foi notado então um desinteresse muito grande da turma. Pelo fato também da pandemia, né, de estar aí 2 anos em meio à pandemia. Porém, os professores se desdobravam, sabe, na preparação, no planejamento das aulas, mas ainda os alunos demonstravam desinteresse, né, pela área, né? Apesar da física explicar, né, os fenômenos da natureza e os fenômenos encontrados no dia a dia do aluno, mesmo assim ele notava-se um desinteresse. E aí, por esse fato, então, a justificativa é que será adotado nas aulas uma estratégia para buscar mais interesse dos alunos, né? E essa estratégia vai ser o quê? Problematizar, experimentar e relatar. Ok? Antes dos objetivos, eu gostaria de falar também que eu fiz o estágio na mesma escola em que eu ministro aula de matemática, tá bom? Então, ficava mais fácil para mim fazer o estágio lá, já que eu tenho 41 horas e meia lá, né? Então ficaria inviável fazer estágio em outro lugar, né? Já que eu trabalho 41 horas e meia semanal, ficaria difícil para mim. Os objetivos são abordar no início da aula uma problemática, utilizar a experimentação como uma forma agradável e atrativa, vivenciando a problemática, então fazendo com que os alunos fizessem a experimentação, e relatar o experimento correlacionado com a teoria
envolvida na problemática. Então aí o aluno vai relatar o que ele viu. Fundamentação teórica. Na área de concentração, então, abordada nesse artigo que eu estou escrevendo, que eu escrevi no paper, né? Então, a área é ensino e aprendizagem de física. Estou falando dessa forma porque dessa forma que foi orientado para fazer. Buscando as formas de inovar na metodologia e conseguir deixar a aprendizagem mais atraente aos olhos dos alunos, aumentando então a capacidade de concentração e deixando as aulas mais dinâmicas e mais divertidas. Tá? Então a gente buscou isso aí. Paraná, no ano 2008, na página 71, ele diz o seguinte: as atividades experimentais estão presentes no ensino de ciência desde sua origem e são estratégias de ensino fundamentais. Podem contribuir para a superação de obstáculos na aprendizagem de conceitos científicos, não somente por propiciar interpretações, discussões e confrontos de ideias entre os estudantes, mas também pela natureza investigativa. Né? O aluno, quando ele para investigar, então ele para procurar, é óbvio que o grau de interesse dele aumenta, né? Porque se o professor, né, o professor também tem que saber problematizar, né? Tem que saber trazer para o dia a dia do aluno, né, a problematização, né? Tornar aquilo interessante, né, nas falas, né, do professor, buscando exemplos para que o aluno também sinta interesse em fazer a experimentação e em busca da descoberta aí, tá bom? Investigativa. Carvalho, em 2004, na página 1, diz o seguinte: ensino e aprendizagem são dois conceitos que têm ligações bastante profundas, fazendo com que esses dois conceitos representem as duas faces de uma mesma moeda ou as duas vertentes de uma mesma aula. É e sempre foi o principal objetivo da didática. Né? Eu acabei de sair de um curso em que o palestrante dizia que só há o ensino se houver aprendizagem, né? O ensino está intrínseco à aprendizagem. Se o aluno não aprendeu, para esse aluno não houve ensino. Talvez em uma sala de aula, o professor ensina e ali, sei lá, 90% dos alunos aprendem, né? Então, para esses alunos houve aprendizagem. Mas para os 10% que não aprenderam, não houve ensino. Né? É até polêmico, né? Essa fala que eu estou dizendo e não é minha, né? Creio que a senhora também já ouviu. Mas quando a gente aceita isso, a gente vai em busca desses 10%, do porquê que esses 10% não aprenderam. Então, o que houve, né? Às vezes também foi desinteresse deles, mas eles não aprenderam, continua do mesmo jeito, né, sem a aprendizagem. Né? E aí, cabe o professor se reinventar para ir buscar esses 10%. Né? Talvez, depois de uma avaliação, ele verifica que ficou esses alunos aí. Será que eu posso retomar esses alunos de forma diferente para buscar, para resgatar, né, a aprendizagem neles? De modo geral, né, Alves Filho. De modo geral, a demonstração é realizada
antes de iniciar um determinado conteúdo, com a finalidade maior de motivar os alunos para o tema a ser tratado. Em determinadas situações, serve para ilustrar um dado fenômeno físico, procurando apresentar o conteúdo de maneira mais atraente e agradável. No entanto, não se excluem outras funções, como facilitar a compreensão e auxiliar o aluno a desenvolver habilidades de observação e reflexão. Então, na verdade, se funda, né, o que a gente está propondo no paper, essa fala de Alves Filho, né, que a experimentação ela tem que iniciar. Então, na verdade, a gente só problematizou. Eu não vou chegar e já fazer experimentação. Então, eu vou problematizar e em cima desse problema eu vou experimentar, né? Então, baseado nisso é que nós fizemos o nosso estágio, né? Nós implantamos, aplicamos as aulas em cima na verdade, em cima dessa fala de Alves Filho, né? Fundamentando realmente a teoria que a gente quer tratar. Exft e Moreira, embora se reconheça a importância das atividades experimentais e um significativo número de professores já as pratica, a proporção em relação aos alunos que limitam ao giz e quadro negro ainda é pequena. Muitos professores ainda não buscam a experimentação em sala de aula, né? No nosso caso, nós não estamos propondo nenhum laboratório, né? Porque a maioria das escolas nem tem laboratório. Nós estamos propondo experimentos em sala de aula, experimentos rápidos, né? Experimentos, na verdade, que o aluno possa encontrar no seu dia a dia, né? Algo bem rápido, bem dinâmico, para já começar a investigação, né? E utilizando, né, aí no caso, metodologia, algum tipo de metodologia ativa, né? Porque para tornar esse aluno então o protagonista do próprio conhecimento dele, né? Para isso, o professor é óbvio, né? Ele tem que estudar essas ferramentas, estudar a metodologia ativa, né? E além da experimentação, com tudo isso, ele vai o que? Trilhar um caminho de investigação para o aluno. O aluno não vai investigar sozinho, não vai ter interesse sozinho, né? Então, o que Alves Filho fala aí acima é que o professor ele tem que ajudar, né? Ele ajuda nesse trilhar aí, nesse traçar, talvez um passo a passo, mas já esperando, né? Esperando as respostas, no caso, do que ele está propondo, né? Metodologia. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, inicialmente para termos uma base referencial teórica e logo depois aplicamos em sala de aula. E os passos foram trabalhar com experimentação logo no início da aula, então já que a gente fundamentou teoricamente o que a gente queria passar, então trabalhar com experimentação logo no início da aula, organizar um passo a passo para que o aluno, através da experimentação, tire conclusões que venham de confronto com a habilidade requerida através do conteúdo de física, pedir para os alunos relatarem tudo que observaram e concluíram. Também aqui pode ter um passo a passo, né? Não relate aí tudo que vocês viram, não. O professor ele pode orientar, né?
nessa escrita, ensinando os alunos a escreverem, a relatarem. Após isso, pode ser proposto exercício. No nosso caso, nós utilizamos a tecnologia, então a gente utilizou aí, no caso, a gamificação, né, como metodologia ativa, e aí então preparamos alguns quiz, tá, de física, bem dinâmicos e de forma com que o aluno responda rapidamente, né, vai direto no ponto, se ele aprendeu ou não aquilo que ele estava vendo ali, experimentando. Tá? O nosso estágio foi realizado nas salas dos primeiros e segundos anos do novo ensino médio. Bom, o SESI Senai de Cuiabá, Mato Grosso, ele é um projeto piloto do governo federal, né, para a implantação do novo ensino médio, que inicia em 2022. E nós já temos a primeira turma, né, que formou no início de dezembro de 2021, então que já estudaram uns 3 anos aí, né, no caso, estudaram no formato do novo ensino médio. Nós temos 2 itinerários, itinerário de redes e itinerário de TI. E aí, aqui então é a escola é bem grande, né? O SESI, ele está utilizando, no caso, a estrutura do Senai, justamente pelo itinerário, né, de TI e de redes, porque no Senai de Cuiabá é um polo, no caso tecnológico, voltado a isso. Então os laboratórios todos nós temos no Senai e FATEC, tá? A gente fica nesse prédio aqui, esse palha aqui, ó. Aqui no meio a gente tem um corredor, no qual a gente tem 3 turmas do primeiro ano, 4 turmas do segundo ano e 2 turmas do terceiro ano que formou, tá bom? Aqui atrás aqui é o estacionamento, são 7 andares de estacionamento, justamente porque assim esse centro aqui é um centro regional, né, que recebe bastante eventos, por exemplo, TEDx Cuiabá. Então, TEDx Cuiabá, aqui é um anfiteatro grande, sabe? Um anfiteatro para 2.000 pessoas, grande. E aí, então aqui a gente recebe bastante evento. Na época da pandemia, esse anfiteatro aqui ele serviu para aplicações de vacina, primeiro para confecção de máscaras, né, e jalecos descartáveis médicos, que a Federação da Indústria aqui colaborou, né, com a Associação dos Médicos e Enfermeiros. Depois disso, ele se transformou num polo de vacinação, né, que esse polo foi desativado em novembro de 2021. E a formatura dos alunos do terceiro ano, no início de dezembro, foi nesse anfiteatro aqui. Tá? Então eu dou aula, já ministro aula há 4 anos no SESI. O SESI, ele tem uma escola separadamente, tá? O fundamental, o infantil fundamental 1 e fundamental 2 ficam num bairro daqui de Cuiabá. E aqui no centro, né, fica o polo Senai FATEC. E então, por conveniência, o novo ensino médio está aqui
no Senai FATEC pelo itinerário, né, pelos laboratórios. Mas está sendo construído o prédio do novo ensino médio lá no SESI, tá? Lá na escola SESI. Isso daqui é outra entrada, é continuação, né? Aqui é a entrada para o estacionamento. E aqui do ladinho, aqui onde eu estou apontando, a gente tem então a entrada aqui da secretaria. É por aqui que os alunos entram. É uma escola e faculdade bem grande. Então, Senai, né, ensino técnico, e FATEC, tá? Tecnólogo, tá? Só para saber aí a diferença. O SESI escola, né? Senai ensino técnico e a FATEC faculdade, tecnologia, né? Tecnólogo. Então, o aluno sai. Bom, roteiro de entrevista, eu busquei aqui, ao invés de eu adicionar no slide, como eu já havia enviado, eu vou falar aqui separadamente, tá? Então eu vou abrir aqui no caso o roteiro de entrevista primeiro. Então, primeiro eu entrevistei o professor, né, da área de ciência da natureza, que é formado em física. Então ele é formado em física pela Federal do Mato Grosso, né? E aí eu pude entrevistá-lo, né? Tem 9 anos de experiência, no qual 5 anos ele está no SESI escola. Ele tem 1 ano a mais que eu. Qual o tipo de estratégia pedagógica que faz a base sólida para a aprendizagem do aluno? Ele disse que é a utilização de metodologias ativas, né? Com toda certeza está entre as melhores estratégias pedagógicas no nosso dia a dia. Fale um pouco da sua experiência em implantação do novo ensino médio aqui no Brasil. Fomos os pioneiros na implantação do novo ensino médio aqui no Mato Grosso, como projeto piloto do governo, né, do Ministério da Educação. Teremos agora no final, na verdade eu tinha entrevistado ele bem antes, né, da formatura, então agora no final de 2021, no mês de dezembro, a primeira formatura, né, na cidade de Cuiabá, como também na cidade de Várzea Grande, que é uma cidade que é atravessando a ponte, atravessando o rio. Nós temos a cidade aqui chamada Várzea Grande, e também temos um novo ensino médio lá, né? E aí com outros itinerários. Lá já é mais ligado à mecânica. Só que em conjunto, os planejamentos, os professores são colaborativos, então é um planejamento só para as 2 escolas, é um planejamento só para o primeiro ano, outro só para o segundo, outro só para o terceiro. E as escolas elas caminham juntas, né? Nós temos ao todo 2.000 alunos. Nós temos por volta de uns 180 professores. A formatura será conjunto, então eu vou um pouco mais para frente, né? Qual tipo de recurso em mídia que você utiliza no seu dia a dia? Então, o kit multimídia é imprescindível, né? Nós temos que utilizar o kit multimídia. Mas o professor aqui também falou que nós podemos utilizar, por exemplo, vídeos do YouTube que tem várias experimentações, né? O importante é mostrar o experimento para os alunos, né? Mas quando não dá para mostrar, podemos também passar um vídeo aí do YouTube informando para os alunos como que foi esse experimento, para ele poder, no caso, relatar. O que você faz para se formar? Então, ele cursa mestrado na UFMT e também no SESI a gente precisa fazer as formações, né? Eles nos dão, no caso,
uma plataforma que a gente tem que entregar uma carga horária de formação anual. Ele também tem carga horária de 41 horas e meia. E assim a gente terminou a entrevista. No caso eu fiz 8 perguntas, lá na instrução podia ser de 8 a 10 perguntas. Eu fiz 8 perguntas. Como você disse que atualizar a participação no ensino fundamental, você tem visto o governo proporcionar essas formações? Então, isso é o que mais nos preocupa, né? Pois o SESI tem uma estrutura ímpar em salas e laboratórios, conhecido principalmente pela sua estrutura e oferta de cursos profissionalizantes no Brasil inteiro. Acredito que as escolas particulares estão se preparando, porém, né, as escolas estaduais ainda não têm, né, um projeto de capacitação, no caso federal, né? Parece que ficou a cargo dos estados verificar isso, porém eu já busquei até o secretário do estado aqui, que me parece que foi repassado para os municípios, então a cargo do prefeito e do secretário municipal da educação. Então nem começaram ainda, né? As aulas vão começar sei lá, pouco tempo aí, sei lá, um mês, e aí nem começaram ainda. E é isso aí, ele respondeu que não é bom. Bom, a outra pessoa que eu entrevistei foi a coordenadora, né, que também é minha coordenadora, Heloísa Helena. Ela é psicóloga, então ela é formada em psicologia e ela é pedagoga. Então, ela tem 20 anos, né, no qual ela está lá no SESI há 12 anos como coordenadora. E qual o tipo de estratégia pedagógica? As metodologias ativas, né? Quem conhece as metodologias ativas sabe, é óbvio que, né, conhece e aplica, né, e não tem medo de aplicar, né, sabe que é a saída, né, sabe que as outras metodologias ficaram, né, e agora estamos em outro mundo, né, num mundo mais ativo. Os alunos, eles prender a atenção dos alunos não é fácil não, né. É claro que a Heloísa, ela sempre fala que o tradicional a gente nunca vai perder ele, né? E às vezes se faz necessário, né? Por exemplo, em física tem muita matemática e tem aluno que às vezes não sabe aquela matemática. Então olha só, se a gente não parar para estudar, para ensinar, no caso, ou para dar uma lista de exercícios, tradicionalmente, para o aluno rever aquelas contas, não adianta nada eu problematizar, ele ler o problema, né? Aí eu não sei, né, se ele vai saber montar aquela conta, porque ele não sabe resolver aquela conta. Então o processo aí, no caso, ele não sabe fazer. Então às vezes requer, de uma maneira tradicional, a gente passar uma lista de exercício para ele aprender a fazer essas contas, né? Para que ele aprenda também a interpretar um problema, né? Modelar o problema, montar o problema e depois resolver esse problema. Então, às vezes, a forma tradicional, a gente não pode, né, perder ela. Eu posso utilizar ela em meio às minhas aulas, só que ela também não pode ser fonte primordial da minha aula, né? Fale um pouco da sua experiência na implantação do novo ensino médio no Brasil.
Desde 2018 estamos participando da capacitação para a implantação do novo ensino médio no Mato Grosso. Visitamos várias escolas no Brasil que implantaram em 2018 e ficamos para implantar no início de 2019 e assim fizemos. Capacitamos todos os professores, escrevemos a nossa matriz de competência, construímos o plano de curso, tudo isso feito a várias mãos. Todos os professores participando, cada um na sua área. Hoje já temos uma experiência de 3 anos e idas e vindas, planejamento e replanejamento e muitas reuniões com professores. Somos um time fantástico. Qual o tipo de recurso de mídia? Então, utilizamos vários softwares que nos ajudam no planejamento e na leitura do que está acontecendo na gestão. Aqui utilizamos o pacote Microsoft, nos quais temos todo o controle de projeto em si, bem como as organizações de aula, tarefa de alunos, para que façamos a cobrança aos alunos, sempre sendo assistidos pelos pais. Quais o tipo de recurso? O que você faz para se formar e atualizar profissionalmente? Esse ano me formei em psicologia, justamente pela necessidade de entender os alunos. Aqui no SESI, nós temos metas na própria escola, como eu havia dito, de cursos online. Temos um congresso chamado Interação, no início do ano, em um encontro de mais de 1.000 funcionários reunidos em 3 dias, no caso da Federação das Indústrias, que tem, nos repaginados, esse encontro da Federação da Indústria é fantástico. É um congresso, que vem palestrante do Brasil inteiro, Esse ano, de 2022 não teremos, então parece que vai ser em agosto de 2022 dessa vez. Então todo mundo fica esperando esse congresso. O que você acha da experiência de coordenar? Trabalho 40 horas semanais, coordeno o SESI. Somos em 2 escolas, como eu havia dito, SESI Cuiabá e SESI Várzea Grande, no qual fazendo tudo colaborativo. Então, como eu havia dito aí, então os planos são feitos antecipadamente. Todo dia 25 a gente tem que entregar o plano que vai ser executado a partir do dia 10 do mês seguinte. É bem interessante. Estou passando um pouco rápido aqui, tá? Como se tem visto, então, o governo proporciona essas formações para o Estado. Estamos prontos para passarmos a nossa experiência. Então, uma ideia da coordenação, aqui falando em outras palavras, é utilizar os próprios professores do SESI para fazer isso, essas capacitações, já que nós fomos os projetos pilotos, fizemos parte do projeto piloto quanto a isso, mas até agora não houve nenhum convite da parte de nenhum estado e nem município. Eu acho que ainda eles estão formulando como que serão essas capacitações para os professores. Mas acreditamos que é só começar as aulas que eles vão ver que não vai ter retorno nenhum, Se a gente, que somos o SESI aí, temos capacitações diárias e às vezes temos que reformular, igual a coordenadora Heloísa disse, nós temos que planejar, replanejar, e não é fácil ir lá, mexer no planejamento novamente. E a gente vê que não é fácil. Imagina entrar em sala de aula sem nenhuma capacitação, nada. Então a gente acha que quando eles começarem,
vai frear ou não vai acontecer, né? Ou eles vão frear e vão buscar essa capacitação, ou não vai acontecer um novo ensino médio de forma correta. Os planos. Então, eu só vou passar alguns, tá? Só para... Então, aqui um plano de aula, né, que será de movimento retilíneo uniforme. E aí a gente utilizou o que? A gente utilizou um vidro de maionese, né? Utilizamos óleo usado, um coador para a gente coar esse óleo, conta-gota. E aí a gente colocou, né, no vidro, do lado de fora uma fita crepe, e com canetinha a gente milimetrou através de uma régua, e a gente pingava uma gota de água nesse óleo, e a gota ela descia, por densidade maior que o óleo, ela descia, e o aluno ele tinha que concluir que a velocidade dessa gota d'água tinha velocidade constante nesse óleo. Então, nós fizemos esse experimento, muito bom, né? Primeiro, é claro, né, nós problematizamos, né? Pedimos para o aluno buscar o que é movimento, o que é retilíneo, porque a gente fala movimento retilíneo uniforme, o que é a palavra uniforme dentro da física, significa velocidade constante e tal. E aí depois eles experimentaram, fizeram aí o passo a passo até concluir, né, com um gráfico. Então eles concluíram com um gráfico, no eixo X, colocaram, no caso, o tempo, né, isso, e no eixo Y eles colocaram os centímetros, né, e aí então, à medida que a gota ia passando pelas marcações, ia fechando o cronômetro. No cronômetro do celular é mais interessante, porque dá para fazer isso perfeitamente. No cronômetro do celular, você abre o cronômetro, você pode ir colhendo, né, e parando o cronômetro em certa parte, porém ele continua. Então você só vai colher aquelas paradas. Então o aluno então soltava, no caso, a gota, né? E aí em cada momento que a gota passava pelo, por exemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, o aluno ele parava, ele conseguia colher o tempo que a gota passava por aquele, né, por aquele centímetro ali. Então, dando para fazer o quê? Um cálculo centímetro a centímetro, né? E aí, utilizando a fórmula da velocidade, eles viram que dava muito parecido. E depois, então, eles traçando o gráfico, deu uma reta. E aí, dando uma reta, é claro, é uma reta, eles utilizando ali, então, a aproximação. E aí, então, fazendo concluir que a velocidade seria constante. Então, né, esse plano aqui a gente fez, né, e no final também utilizamos quiz, Wordal, tá? O site de quiz que eu gosto muito, e o quiz também. Eu vou um pouco mais para frente. Na experiência de eletricidade, né, no plano 3 aqui, muito legal, né? Foi também muito interessante nessa parte de introdução, né, a eletricidade. Nós pegamos então dois canudos de refrigerante, né, pegamos o papel higiênico e passamos nos canudos, né, e o canudo que a gente não passou o papel higiênico, a gente colocou na parede e não ficava grudado. E o canudo que a gente passou o papel higiênico, atritou o papel higiênico, a gente colocava na parede e o canudo ficava grudado.
e essa foi a problematização. Na verdade, essa aula foi um pouco diferente, por quê? Porque nós fizemos, a problematização era o experimento. Então nós fizemos o experimento e deixamos os alunos buscarem, né, o porquê que isso aí acontecia. Tá? E foi muito boa a aula, né? Nós também utilizamos um vídeo e também depois a gente fez um Wordle, um quiz. Bom, a vivência do estágio foi ótimo, né? Quando então foi feita essas observações, vimos que existia um grau de desinteresse, né? Quando a gente observou, porém depois quando a gente foi ministrar as aulas, então na forma de regência, no caso adotando o que a gente propôs aqui no paper e aqui no início, houve, é óbvio, um outro grau de interesse, né? Vimos então que por elas, portanto, pode-se concluir que com a utilização das atividades demonstrativas, o aluno participa ativamente do processo de negociação do saber, contrariando a visão equivocada de muitos educadores para quem, frente às atividades demonstrativas, o aluno tem uma postura de espectador passivo e acrítico. Então, quando o aluno experimenta, o aluno ele fica crítico, ele fica fazendo mais perguntas, né? Então, e como ele é protagonista do próprio da própria aprendizagem dele, ele mesmo faz mais perguntas e ele mesmo busca as respostas das próprias perguntas. No caso, a gente deixa utilizar o celular sem problemas, porque tem um tempo de entrega de tudo isso, e ele vai buscar, no caso, a entrega, né? Bom, essas foram as referências que foram utilizadas nesse slide, né? E já eu vou colocar o link dessa apresentação aqui e vou enviar. Bom, gostaria de finalizar deixando esse pensamento, né, de John Secondani. Então, ele diz o seguinte: uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar, né? Então, a pessoa que experimenta, né, outros modos aí, ela sempre vai querer aquilo, né? Então, por exemplo, os alunos que aprendem experimentando, eles sabem que então a experimentação é uma saída aí para ele aprender mais rápido, no caso, né? Porque ali o interesse é logo ativo, né? E isso ele vai levar para a vida dele, né? Ele vai ver, no caso, que um modo diferente ali que ele descobre, ele vai querer sempre aquilo ali, porque ele viu que com aquela ação, no caso, foi muito boa para ele, né? No nosso caso aqui, a gente está falando da experimentação, no caso da aula, do grau de interesse em aula, mas isso aqui serve para a vida, né? Sempre vai servir para a vida. O empreendedor, por exemplo, que experimenta empreender, ele pode até trabalhar para os outros, mas quando ele experimentou empreender, os olhos dele vai estar sempre voltado ao empreendimento, a ser empreendedor. Então, e ele sempre desejará voltar a ser empreendedor. Então, no dia a dia nosso, John ele foi muito feliz com esse pensamento aqui, tá? Eu me despeço da senhora professora, né?
Tenha um ótimo ano 2022. Obrigado aqui pela sua atenção e até!